canal, tudo bem com vocês? Terceiro dia do Jesus histórico, né? Parte 3. E hoje é a parte mais afetiva dessa pequena conversa que nós fizemos sobre Jesus Cristo nessa Semana Santa. Então hoje, quarta-feira santa, a igreja ela já começa a se preocupar, a se organizar para celebrar os ritos do chamado Tríduo Pascal. Tá? O Tríduo Pascal é quinta, sexta e sábado, tá? Que é quando a igreja celebra a instituição da Eucaristia e da Ordem na quinta, a paixão, morte de Jesus Cristo na sexta, tem uma celebração que não é missa, às 15 horas nas sextas-feiras nas igrejas do mundo, do catolicismo, e no sábado há um silêncio muito grande na igreja que é rompido pelo aleluia do Círio Pascal que entra, é a luz que adentra as trevas. Domingo, então, é o domingo da ressurreição, o primeiro dia da semana, como eu disse no primeiro vídeo, que passa a ser o primeiro dia da semana, que é quando Jesus ressurge. Hoje nós vamos falar por que Jesus é um personagem histórico tão efetivo, afetivo, singular dentro da história da humanidade, não apenas dentro da cristandade, dentro da religiosidade de muitas religiões cristãs, mas por quê? Porque se tu fores procurar Jesus Cristo de um modo muito superficial na internet, por exemplo, coloca lá Jesus Cristo, vai aparecer um grande profeta que viveu na Palestina no século I, blá, 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 porque é assim que se caracteriza grandes personagens. Se dá uma conotação e depois uma biografia dizendo não se tem muito sobre a vida dele, se sabe pouco. O que se sabe, né, efetivamente sobre Jesus Cristo é o que está nas Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras que falam de Jesus Cristo de um modo efetivo são os 4 evangelhos, tá? Que contam, relatam tudo que ele viveu no período da sua vida pública, de 30 a 33 anos. São 3 anos de vida pública, tá? Ele começa a vida pública nas bodas de Caná da Galileia, no casamento, quando ele transforma água em vinho, e ele vai até o dia da crucificação. Antes disso, não se tem nada efetivo nas Escrituras. Como eu disse para vocês no outro vídeo, existem os evangelhos apócrifos, que são aquelas histórias que não são reconhecidas oficialmente pela tradição da Igreja Católica, tá? Que administra toda essa parte. Bueno, o que a gente pode perceber em relação a isso? Por que Jesus Cristo é tão importante? Nós temos várias figuras históricas importantes, mas hoje nós falamos efetivamente de Jesus Cristo. Por que ele é tão importante? Porque carregou uma cruz? Porque ressuscitou ao terceiro dia? Historicamente, isso não tem a relevância que tem dentro de uma religião. Mas, se formos ler as Escrituras e levar em consideração tudo o que estava acontecendo no período histórico-político, imperadores, governadores, a função de que ele disse que era filho de Deus, e aí fizeram um tribunal que condenaram ele, né, porque ele estava sendo um herege, não podia difamar o templo. Ele fez, quem já leu as Escrituras, quem já leu algum livro ou alguma coisa relacionada a isso, compreende o que eu estou falando. Jesus Cristo é um diferencial. Jesus Cristo ele se apresenta como um rompimento daquilo que a sociedade dava como certa. Tá? A lei de Talião, que faz parte do Código de Hammurabi, do início da história, fala, né, do olho por olho e dente por dente. E essa lei, ela seguiu até quando Jesus Cristo chegou. E aí um dia perguntaram para ele, tu já leu as leis? Olho por olho e dente por dente. Eternamente desafiado em relação ao que era lei, tá? E ele sempre respondia do lado oposto. Então ele se apresenta de uma forma muito desafiadora para o sistema até então instalado, que é um sistema de morte. Fizeste errado, vai ser morto. Adultério, morria apedrejada, né? Enterravam a mulher até a cabeça na areia e ali apedrejavam ela e deixavam ela ali até ela morrer, até ela, depois de morta, secar o sol e os urubus e corvos e virem, ok? Ele rompe esses laços, ele rompe esse segmento de destruição e apresenta então um novo jeito de se viver a vida que ele chama de Reino de Deus. Instalar o Reino de Deus na Terra.
Por que isso chama a atenção da humanidade desde então? Tá? A humanidade está muito acostumada, jogou uma bomba em mim em Terceira Guerra Mundial, jogou uma bomba em mim em Segunda Guerra Mundial, jogou uma bomba em mim em Primeira Guerra Mundial. Matou o príncipe, Primeira Guerra Mundial. Não pensa como eu penso é guerra. Hoje em dia nós temos uma violência tão extrema que as pessoas estão morrendo porque o carro bateu no outro. As pessoas estão se violentando de graça, mutuamente. Tá? Isso é um tempo destruidor quando a gente fala na questão de sociedade, economia, efetividade. Tá? Não existe mais a afetividade. Quando tu elogia alguém e quando tu falas bem de alguém, parece desconfiar, todo mundo já te olha desconfiado. O que está acontecendo? As pessoas não têm mais o senso do amor. Não estou jogando para o universo isso, porque muita gente é extremamente amorosa e afetiva. Só que pouco se aprendeu dentro da pandemia em relação ao valor da vida. Tá? E isso é preocupante dentro de uma sociedade. Jesus Cristo ele inaugura, então, um novo formato de se viver uma vida dentro de uma sociedade muito parecida na época. Tá? Se lermos as escrituras ou os livros dos grandes escritores relacionados ao assunto, nós vamos ver Jesus Cristo sempre dando o lado oposto, né? O lado do sol na visão das trevas. Então, se eu falo em morte, ele fala em vida. Se eu falo em destruição, ele fala em construção. Se eu falo em desarmonia, ele fala em harmonia. Isso torna-o um grande personagem histórico. Porque a sociedade da história, porque a construção da história, porque as pirâmides sociais da história, elas não levam em consideração a afetividade, elas levam em consideração dinheiro, status, organização social, é isso, tá? São parcelas da sociedade que servem ou não para construir uma sociedade nova. Jesus rompe com isso e aí ele diz, o reino dos céus é das prostitutas. Nossa, o reino do céu é das prostitutas, como assim? As prostitutas não servem para nada, só servem para divertir os homens. Tá? Uma visão histórica em relação a isso na sociedade. Não estou falando das... Ok? Eu não estou falando da sociedade. E, infelizmente, a sociedade olha assim em vários lugares do mundo e olhava assim na época de Jesus. E ele vai e acolhe a prostituta. Ele vai e a prostituta lava os pés dele, quando era costume na época, que quando alguém adentrasse a tua casa, lavasse os pés e ganhasse perfume sobre a cabeça. O homem não fez isso. Quem fez foi a prostituta, que lavou com as suas lágrimas, secou com seus cabelos e jogou perfume, nos diz as escrituras. Por que ela sabia do que a sociedade precisava fazer e o homem que sabia não fez? Ela se é menor do que aquele homem riquíssimo que acolhia Jesus na sua casa? Não. O ensinamento de Jesus é a contramão. Jesus aparece na contramão da história e ele vai contramão da história até hoje. E isso ficou dentro da religião cristã, isso ficou dentro do catolicismo. Nós não temos a religião perfeita, nós temos a religião que é boa para ti. E essa religião precisa ser importante para ti. Se amas e segue Jesus Cristo, o segue da maneira que ele viveu. Se os estudos históricos não apresentam de uma forma muito efetiva, não há indícios arqueológicos da existência, há indícios apenas escriturais, que seja. Jesus Cristo é um divisor de águas, é o nosso ano 1 da era cristã. E até hoje ele faz e acontece dentro da história. Porque o movimento dele continua. Enquanto houver cristãos, haverá o método de vida Jesus Cristo. E o método de vida Jesus Cristo é amor e compaixão. O mundo não sabe sobre isso. E às vezes se indigna em relação a isso. Mas tu que segues Jesus Cristo e sabes disso, divulga isso. Transforma isso em realidade dentro de uma sociedade doente. As pessoas acham que elas são pouca coisa e vão se desvencilhando das coisas da vida, enquanto deveriam buscar ser felizes. Aonde? Dentro de si, para depois para fora de si. Vou encerrar essa trilogia e vou encerrar esse vídeo com uma frase das Escrituras que diz: quando quiseres conversar com Deus, entra dentro do teu quarto e conversa.
Feliz Páscoa, feliz Semana Santa, até a próxima.